que direito de achar meu king, eu juro mesmo. E quando se trata, mamãe, Vila 24 brilhando no petróleo, eu que nito, eu juro mesmo. Pessoal, muito boa tarde. Eu sou o Mr. Vilinga, no canal com o mesmo nome. Estamos aqui com o nosso boy, nosso craque, nosso pequeno talismã, Tom Jerry. Vamos ter uma conversa animada, uma conversa bem descontraída aqui no nosso estúdio, de modo a entendermos um pouquinho, conhecermos também a carreira desse pequeno grande jogador. Eu digo pequeno grande jogador porque já lhe vi em ação e confesso, ele é brutal. Sinceramente, é brutal. E quando está então nos seus dias, praticamente ninguém lhe consegue parar. Dos melhores jogadores que eu já vi a praticar futebol, ele está com toda certeza no top 10 da minha lista. E hoje vamos ter aqui uma conversa animada, né, em casa, para sabermos um pouquinho dele. Primeiro, lá em casa com certeza gostariam de saber por que do apelido Tom Jerry. É um nome peculiar, um nome pouco comum. Tom Jerry, por quê? Como eu dizia, Tom Jerry porque quando era criança, os pais, principalmente, compravam-me fatos de crianças, de bebê, digamos assim, fatos de bebê, macacão em forma de gato e rato, e os filhos, como gostavam do boneco do Tom Jerry, okay, ficaram só já por me denominar como Tom Jerry. Ok. Portanto, tá aí. Então vamos falar dos fatos de macacão, sabes? Ok. Muito bom, muito bom. Mas agora, qual é o teu verdadeiro nome, o nome real? Olha, de certa forma, Justino Pedro é meu nome. Justino, apenas dois nomes? Sim. Olha, curiosamente meu xará, o meu nome é Justino Bonifácio Porfírio. Eu estou aqui agora com o Justino Pedro, a.k.a. Tom Jerry, falar diretamente com o Mr. Vilinga, né? É uma curiosidade boa, porque é um rapaz que eu gosto, é um rapaz que eu aprecio. Nos conta um pouquinho, como é que começou o teu gosto por futebol? É algo já digamos que de nascença. Nós já nascemos já aprendendo futebol, ficamos a praticar futebol desde mais pequenos, participávamos em campeonatos infantis, aquele que nós chamávamos campeonatos de bairro, de rua, em que passávamos quase todo dia a praticar futebol. Nos inspirávamos nos mais velhos que praticavam ao lado do campo dos mais pequenos. Okay. Parece que ele era a nossa fonte de inspiração. Sempre que nós víamos os mais velhos a jogar, sentíamos que nós queremos ser tipo fulano e o cicrano. Mas existe assim alguém aqui na tua zona de convivência que você olhou e disse assim, esse é o cota que eu quero seguir os passos? Até que eu nunca apreciei lá muito bem os cotas de lá do bairro e nunca fui fã nem muito apreciador assim do futebol de muitos cotas, sim. Até por isso é que eu não tenho cota. Mas tem lá bons praticantes, sim. Que já fizeram alguma coisa, né, naquilo que é o futebol da nossa zona. Felizmente tem, Nós na Vidro penso que não estamos carentes de espelhos quanto ao futebol, né? Estamos carentes. Agora, lembra-se assim de um momento especial enquanto miúdo, de um momento especial num dos campos, com os teus amigos? Olha, um momento que gostaria de partilhar, né? Até que lembro muito bem da última vez que nós praticávamos futebol, mais pequeninos, participávamos em campeonatos aquele campeonato que nós chamávamos de rua. Okay. E jogávamos com a equipa de um menino que chamavam que era o Estrela do Bairro, sabe? Estou a falar do meu colega Kenny. Okay. E jogávamos contra a equipa dele e foi um dos jogos que terminávamos até de noite. Jogava na equipa do Putubom? Pois, jogava na equipa do Putubom e eu joguei lá na equipa do Capique. Ok. Sim. E a final era a equipa do Capique e a equipa do Putubom. Onde jogava Kenny? Onde jogava o Kenny? Por sinal, Kenny, irmão do Putubom. Olha, que foi um jogaço, okay. Foi um super jogo. Os mais velhos que assistiam diziam que
pelo menos o jogo não deve acabar. Ok. Não deve acabar, não. O jogo não deve acabar. Deram 30 minutos de compensação. E quem venceu o jogo? 30 minutos de compensação. Aquele só pode ser um outro jogo. 30 minutos de compensação é um outro jogo. Particularmente para crianças. Era criança, parece que nos sentíamos cansaço. Essa é uma particularidade das crianças. Essa é uma particularidade. Para quem gosta de futebol sabe que aquilo não aborrece. Não. Yeah. Agora já, né, estamos mais velhos, temos aquele cuidado, talvez tenha uma competição para fazer e tal. E a gente precisa de ter um certo cuidado, né, cuidar um pouquinho das coisas e tal. Yeah, mas senão, quando criança, a gente não sentia cansaço, nem aborrecimento. E está um pouco sol até, né? Está um pouco sol. Yeah, mas agora, de lá para cá, teve assim alguma equipa, como é que começa a entrar para o futebol mais sério? Porque depois tem que passar daquela fase de futebol recreativo para um futebol com o objetivo de se firmar também como um dos grandes, primeiro da zona e depois talvez do município, da província, do país ou pela. Acho que tudo começou quando me ingressei para a equipa do Mr. Zolo. Okay. Mr. Zolo. Isso mais ou menos em que anos? Isso. Ou em que ano, no caso? Lembro lá muito bem. Tipo, Ok, já faz muito tempo. Muito tempo. Acho que ficávamos treinando durante 5 ou 6 anos. Okay. E naquela altura éramos chamados de equipa C, da equipa do Mr. Vilinga. Yeah. Sim. Acho que tudo começou ali, porque ali o futebol era muito mais sério em relação aos campeonatos que nós praticávamos anteriormente. Nós jogávamos com a equipa que sabiam jogar futebol. Não é só jogar por sair de casa, fugir, chegar em casa. Aquilo mesmo era jogar sério, chegar a treinar, depois do treino tem águas, uma comida básica. Já havia um certo nível de organização. Felizmente. Okay. Acho que de tudo começou lá. E lembra-se assim de um adversário que naquela altura você sentia que, poxa, quando é com aquela equipa eu não posso perder esse jogo? Existia. Foi a equipa do Mr. Baba. Ok, grande treinador também, uma equipa muito forte e muito agressiva, né? Muito agressivo no bom sentido, é claro. Uma espécie de Atlético de Madrid. Sim. Uma espécie de Atlético de Madrid. Era um mesmo bastante forte. E digo isso porque o Baba, além da equipa dos pequenos, também tinha aquela equipa que já competiam com a nossa. E era uma coisa brutal. Falaste um pouquinho do Mr. Zolo. O que representa ele na tua trajetória como jogador de futebol? Um pai, sim. Foi um super criador. Foi alguém que nos educou muito, que dizia muitas das vezes que não nos olhava só propriamente como jogador, mas sim como filho. Já nos convidava, normalmente para irmos à casa dele, não como um jogador, sim como um aluno, sim. Um amigo, né? Um amigo, um pai. Era quase tudo para nós. Ok, então se tiveres que falar alguma coisa para ele nesse momento, uma vez que ele está um pouquinho afastado dos campos, né? Mas ainda assim consegue fazer golos aqui e ali, o que você diria para essa super estrela do nosso clube? Porque é uma super estrela, um galáctico. Olha, mister, se for para dizer algumas coisas que têm a ver contigo, digamos que és um dos criadores desse menino que aqui está, Tom Jerry, e gostaria de te ver nas próximas vezes no campeonatos que tem decorrido aqui no bairro dos Sêniors, e até porque muitos dos adeptos têm saudades de te ver em campo, de fazer aqueles golaços do pé esquerdo, aquele super talento que tens, acho que faz falta no mundo do futebol de bairro. Olha, faz muito, por acaso, faz muita falta, porque era claramente um super jogador, apreciávamos muito. Então está aqui, né? As palavras bonitas do nosso menino Tom para o Mr. Zolo foi fixe de ouvir. Agora, nesse momento sabemos que a Vidrur está uma coisa brutal quanto à questão de talentos, né? Temos muitos miúdos da tua faixa etária a praticar um futebol super uau. Nos conta um pouco qual é o teu objetivo como jogador, quais são os teus sonhos, as tuas metas.
Olha, nesse aqui são tantos e tantos objetivos. Principalmente alcançar os patamares que muito dos jogadores de futebol profissional atingiram. Um deles é participar no campeonato nacional de futebol. No caso, gira a bola? Sim, okay. gira a bola. Se Deus nos mostrar mais outras portas lá fora e viajarmos para o exterior, sim. Okay. Há pouco tempo nos apercebemos que participaste, né? Fizeste parte de uma equipa que ganhou a Supertaça do Bengo, né? Supertaça, penso que também é provincial, né? Porque quem joga a Supertaça, porque venceu alguma coisa. Nos conta um pouquinho como é que foi estar nessa equipa do Bengo, a entrada, o convívio com os colegas, o modo como te receberam na fase inicial. Olha, Mr. Vilinga, foi uma entrada, digamos que fácil, né? Foi uma entrada fácil, até pelo talento que nós temos aqui na nossa equipa do bairro do Mr. Vilinga. Eu entrei lá na equipa do Panguila com o chamado do Mr. Vilinga, a fim de treinar profissional de início na equipa do Panguila, que chama-se Luenga Futebol Clube. Nós começávamos por treinar de terça a sexta-feira, que era um treino super rigoroso. Preparávamos para participarmos no campeonato provincial, que felizmente sagramos campeão. Acho que é só, né? Ok. Sabemos que trabalhaste com o Mr. Paulo Saraiva. Sim. Como é que foi trabalhar com esse monstro do futebol nacional? Super profissional, muito profissional. É um mister que sabe lidar com os jogadores. Okay. É um super mister. Se tiveres que dizer o Tom Gerry antes do Paulo Saraiva, o Tom Gerry depois do Paulo Saraiva, quais são as mudanças que você sente nessas duas personalidades? Olha, se for para dizer diretamente assim, tipo, se o Mr. Paulo Saraiva estivesse ali a ouvir, eu diria que ganhei mais agressividade e mais maturidade quanto a isso. Um super professor, né? Um super professor, noto muito respeito por ele, porque é um treinador que gosta particularmente de trabalhar com jovens e tem um controle de grupo muito forte. E é uma das características excepcional para um treinador, ter controle do seu grupo de trabalho. Agora, na época passada, aqui no torneio Somos Campeões, sabemos que o Tom Gerry teve atuações muito boas em alguns dos jogos, particularmente no jogo em que a tua equipa foi eliminada, inclusive fazendo o gol, né, que reduziu a desvantagem de 2-0 para 2-1. Como é que se sentiu ao ver a equipa a perder 2-0 num jogo eliminado? Primeiro, e você lá no banco sem poder fazer nada. Acho que nenhum dos jogadores sente-se bem, né? Sente-se bem. Acho que estando no banco e vendo a equipa perdendo, dá aquela ansiedade de querer entrar para o campo e dar de tudo que os colegas lá dentro não estão a fazer. Okay. Acho que há mais aquela motivação. E qual foi a sensação? Tipo, quando você ouviu o treinador a chamar Tom, vamos para dentro? A palavra que vem em mente é agora é minha vez. Ok. E de facto, dentro do campo, porque eu vi um tom diferente, sinceramente. Eu vi um tom diferente. Eu vi o tom pelo qual lutamos todos os dias para ter em todos os jogos. Um tom agressivo, disposto para ganhar, um tom sem medo do adversário, você partia para cima, quando era para defender, baixavas, carregaste a equipa. E uma curiosidade, no meio daquele monstro que é o Painé, porque o Painé é um monstro do futebol de rua, um monstro mesmo, inclusive foi ele quem ganhou o penalti. O que é que te veio à mente para logo você pegar a bola e se afirmar que eu vou bater? De princípio correu medo dentro de mim e achei que se eu pegasse a bola os colegas poderiam estar ali a criticar. Mas só que uma das coisas que veio em mente vou bater? Sim. Se falhar é pá. Pois. Mas tem que entrar. Mas eu não estava ali. Que vais falhar? Inconsciente que vou falhar, Não, a confiança toda estava dentro de mim. Não, por acaso. Quando eu peguei na bola e disse que eu vou marcar, sim. E foi super, porque você nem tomou balanço. Se tomaste foi um pequenino balanço, né?
E foi muito bom. Agora se avizinha a nova época, né? Se avizinha a nova época, sabemos que no teu grupo de trabalho vai aumentar alguns jogadores muito bons, muito talentosos. Vão manter o Painé, vão manter o Matemática, mas aumenta agora o Meque Coutinho, que é um dos grandes também. Estaremos também com o Biju, que é dos grandes avançados que o futebol de rua já produziu. Como é que te sentes no meio desses monstros, no meio desses super jogadores? Qual é a ambição? O primeiro ponto é querer ganhar o campeonato. Okay. Independentemente dos jogadores que estarão lá no nosso plantel, nós respeitamos a vinda deles e sejam mesmo bem-vindos, que não demoremos a nos enquadrar. Okay. Para não termos aquela desvantagem de jogadores e nem termos nenhuma falha em nenhuma das posições. Okay. Mas foi fácil jogar com o Painé? Digamos que não. Digamos que não. Nós estivemos habituados em uma filosofia de jogo diferente em relação ao que eles têm como filosofia de jogo. Eles são jogadores que exigem muito naquilo que é... Particularmente a mobilidade lá no... Pois, isso aí mesmo. A nossa equipa está muito... nós estamos muito habituados a fazer as coisas, trabalhar, né? Assim, passo a passo. Principalmente nos remates a longa distância. Okay, Sempre que nós pegávamos a bola e fazíamos o remate a longa distância, acho que ouvíamos sempre digamos que uma pequena frustração na parte dele, porque eles estão habituados a marcar os golos mais de perto, okay. Em lances de contra-ataque trabalhado, tic-tacs em sim. Mas foi bom vos ver o vosso entrosamento, ver o vosso trabalho. Sabemos nós que o Tom Gerê herdou a camisa 10 da equipa Vilenga Futebol Clube. Nos conta um pouquinho do anterior dono do 10, que era o nosso saudoso Joel PT. Nos conta um pouquinho como é que foi trabalhar com ele. Pesou a consciência. Pesou a consciência. Mas pesou por quê? É o capitão que infelizmente já não faz parte dos vivos. E dói saber que ele já não faz ligações conosco lá dentro do campo. E é um jogador super, que foi mesmo super craque, muito craque aquele jogador. Aprendemos muito com ele. É um dos jogadores da equipa do Mr. Vilinga que exigia muito, mas muita moral, muita motivação. Ele não gostava de ver os jogadores de cabeça para baixo, de braços cruzados, ou parados dentro do campo, andando no momento em que estamos a sofrer contra-ataques. Era um dos jogadores que exigia que os jogadores ataquem e defendem simultaneamente. Se tivesses que lhe definir com uma única palavra, qual seria? Maestro. Acertaste em cheio, né? Eu gostava de lhe chamar de o maestro da nossa orquestra sinfônica, porque nós jogávamos no ritmo dele. Alguns não se agradavam muito porque ele tinha aquela petulância, aquele ar de dono do campo. Mas isso é que lhe tornava grande, tá vendo? Agora, como é que foi herdar a camisa 10 dele? No grupo, primeiro, como é que os colegas receberam isso? Olha, que os colegas receberam-me muito bem, até que me felicitaram imenso. Não é fácil receber uma camisa 10, principalmente recebendo de alguém que foi muito respeitado pelas equipas adversárias e atualmente frequentando os jogos com a camisa 10 é uma grande responsabilidade. Okay. Em algum jogo já chegaste aqui depois da morte dele a sentir falta, que estás no campo a jogar e você de repente para e vem na cabeça, poxa, se o fulano estivesse aqui, nesse ou naquele lance as coisas teriam corrido diferente? Sem querer mentir, digamos que sim. Uma vez, acho que quando defrontamos a equipa do Manchester, felizmente que ganhamos os jogos por melhor. Não só pela palavra do Mister, mas sim, veio mesmo isso em mente, que faltava mesmo alguém que mata o jogo naquele confronto. Não é fácil, né? Falar desse assunto é um assunto muito sensível para nós. Foi alguém que a gente viu crescer, nos habituamos a ver-nos jogar e de repente,
né? A morte levou o cara, levou o maestro, como disse o Tom, e agora estamos aqui a tentar sobreviver sem ele nos campos, mas aqui na nossa mente será um jogador eterno, né? Um jogador eterno. Falaste-nos das metas do futebol na carreira a longo prazo, também no torneio que se avizinha. Da nossa parte desejamos tudo de bom, porque és um dos grandes jogadores do nosso clube. Eu não vou perguntar o que é que o Mr. Vilinga representa para ti, porque seria muito suspeito, né? Porque eu estou aqui a fazer a entrevista, poderia para alguns parecer uma certa bajulação e tal, e não ficaria bom. Então, vamos encerrar essa entrevista, mas gostaríamos de te ouvir a dar assim um conselho para aqueles rapazes que você conhece, que também são talentosos e que sonham também um dia vir a ser o Tom que nós estamos a ver hoje. Qual é a dica que você deixaria para esses garotos? Olha, para todos os jogadores do bairro da Pedro, digamos que no bairro da Pedro tem muitos e bons talentos. Nós queremos desfrutar cada campeonato pelo menos com caras novas. E há muitos dos jogadores, principalmente dos bons jogadores, que infelizmente têm a tendência de baixarem-se por não estarem jogando por ser inicial de cada campeonato. São bancados em cada equipa, mas sendo assim eles baixam a cabeça e não querem continuar com a batalha. O que eu quero dizer para vocês é que o futebol é super rotativo, é muito rotativo. A bola dentro do campo gira e tarde ou cedo virá tua sorte, tua oportunidade. Acredito que vais conseguir atingir aquilo que são os seus focos dentro de uma equipe. Só força, fé e esperança para todos os jogadores do bairro da Pedro. Então, essa foi a nossa conversa com o Tom Ger, como é carinhosamente chamado, Justino Pedro, nome de registro. Pedimos a todos vocês que estiverem a acompanhar esse vídeo que coloquem o like, subscrevam o nosso canal e não esqueçam, ativem o sininho para se manterem por dentro do jogo, de tudo o que acontece no mundo do futebol da nossa zona e não só. Estamos juntos e até a próxima. Mas calma, vou te contar o quanto sofri para aguentar. E quem sabe assim não me veja, me supera, Deus opera. O programa dos bloggers tem um nome: New Music. São novidades. Garçonete até no catetão, com apenas 5 anos na mão, de beco em beco, com lábio seco. Eu perguntava a Susana, vou comer o quê? Ela dizia que mito você não tá vendo a nossa situação. Dei minha vida na bola, atrasava na escola, reprovei pela bola desde criança, no time da tia Paula. Só que em 2014 minha vida apertou, porque o meu nome no Petro na equipa principal e não constou. Eu chorei, mas levantei, fui no Benfica de Luanda. Parecia melhorar, mas só tava a piorar, porque quando eu chegava em casa, comida acabou, a tristeza voltou. Olhava pra ver, concentrava a panela. Manoel, não me veja, não me veja, me supera, Deus opera e eu sou a prova.